Eu acho interessante quando a gente vai trazer uma palavra, como eu já disse aqui várias vezes, a gente aqui não, os pastores sabem que eu não ligo para eles, quando eu peço para eles trazerem uma mensagem, e falo assim, vai pregar sobre, a não ser que a gente faça uma série de mensagens, como a gente fez sobre os milagres de Jesus, aí eles são direcionados, mas eu deixo eles sempre muito à vontade, que eu conheço cada um deles, e é interessante que sempre quando a gente traz uma palavra, parece que os louvores, né, o Gustavo que fez a transição aqui, parece que vai se encaixando, né? Parece que vão assim, o Senhor ele vai moldando para que o nosso coração já chegue assim, já pronto para receber a palavra de Deus, né? E aí essa semana eu meditando na palavra do Senhor, e quando eu estava deitado, o Senhor me trouxe um salmo no coração, e aí eu falei assim, deixa eu ler mais esse salmo aqui, porque a gente vai lendo, né? E aí você vê, quando você começa a ler a palavra, você fala assim, a palavra de Deus ela é muito rica, a palavra de Deus ela tem tudo o que nós precisamos, em qualquer momento da sua vida, seja na falta, seja na abastança, seja na alegria, na tristeza, para todos esses momentos, o Senhor tem uma palavra para você, a Bíblia ela tem uma palavra para nós. Então nós vamos meditar nesta manhã no Salmo 84, bem? Salmo 84, abra sua Bíblia. Glória a Deus. Salmo 84, talvez você já conheça até de cor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Salmo 84, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas do outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Lindo, né? Fala a verdade. Lindo, né? Lindo. Veja que quando a gente começa a ler Salmos, parece que Salmos ele vem numa outra esfera, né, de entendimento. Por exemplo, tem muitos salmos que são populares, o exemplo, o Salmo 23. Tem um Salmo 103 que você lê ele e você sente a alegria. O Salmo 119, que é um salmo longo, né? Mas você vê ali experiências tremendas.
O Salmo 84 é aquele salmo que é conhecido como um dos salmos que é mais doce. É o salmo que você lê, medita e te traz paz. Essa paz que eu e você necessitamos todos os dias. Essa paz que nós precisamos receber do Senhor, essa paz que excede todo o entendimento, porque a vida ela é tão corrida, ela é tão louca. Aí a irmã Niara deu testemunho, eu murmurava, e a nossa vida é assim, a gente murmura, mas quando a gente mergulha na palavra do Senhor, a gente vê que o Senhor ele tem coisas maiores para nós. E esse salmo ele vai nos inspirar a uma adoração fora do normal, daquilo que nós estamos acostumados. Esse salmo nos leva a confiar mais no Senhor. Esse salmo ele nos leva a sentir aquela paz que nós realmente precisamos. Então, tudo que nós precisamos nesses últimos dias da igreja nessa terra, nós precisamos de paz. E foi interessante, eu nem ia contar, eu nem sei se a pastora lembra, ontem eu contei para ela um sonho, porque assim, às vezes ela está dormindo e eu vou acordar ela, e eu vou falando com ela, dormindo mesmo, e aí no outro dia ela não lembra mais o que eu falei, mas acho que ela lembra, acho que nem lembra mais do sonho, lembra. Foi interessante que aí eu assim, né, o sonho, talvez algo que você passa no dia, assim, depois vem um sonho e tal, mas foi interessante que talvez possa ser que eu fiquei vendo um debate sobre se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Eu fiquei ouvindo um debate que durou acho que umas 3 horas, e depois eu estava vendo algumas outras reportagens, talvez tenha sido isso, mas foi interessante, que eu falei para a Ângela, falei assim, estava eu, a Ângela, minha filha, a minha neta, e a gente estava em casa, e era assim, era uma sacada, uma varanda, né, uma casa ampla assim, e eu estava na varanda assim, e elas estavam numa sala ao lado, as 3 sentadas numa mesa, e quando de repente começou a passar uns aviões meio estranhos assim, e daqueles aviões saíram, como se fossem uns aviões menores, e eles se dividiam em várias partes, e essas partes que vinham eram bombas, e começaram a cair ali na rua, do lado, e eu falei, meu Deus, que isso? E é interessante, por isso que eu estou citando, porque a questão da paz, que aqueles que estão em Cristo, têm essa paz, né? E aquelas bombas começaram a vir e atingir a minha casa, né? A ponto de assim, teve uma que veio e foi aonde que elas estavam assim, e arrancou telhado, arrancou tudo assim, mas elas continuaram fazendo o que elas estavam fazendo, não se abalaram em nada. E aí foi seguindo o sonho, e quando de repente chamei a Ângela, falei assim, Ângela, dá uma olhada. Aí tinha um monte alto, sim, e tinha um homem, aleluia. Aí eu falei assim, dá uma olhada, Jesus chegou. Jesus chegou. E foi algo assim que eu senti assim, que Ele estava ali, guardando a sua igreja. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Aí eu guardei aquilo para mim só ontem, eu falei com a Ângela, e aí me veio agora aqui falando de paz. Então, aqueles que confiam no Senhor, está guardado nele. Então o que eu quero nesta manhã, que você saia daqui em paz, tranquilo, que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, amém? Então, mas é interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia de uma maneira superficial, você tem que mergulhar na Bíblia.
seja um personagem da Bíblia. Faça parte da história que você está lendo. Se coloque no lugar do autor aqui. E eu estava lendo aqui e falei, Senhor, é interessante demais, né? Então, é um salmo que, assim, ele não é certo, assim, de quem escreveu, mas talvez sejam os filhos de Corá que escreveram esse salmo, mas também pode ter uma participação de Davi, porque a intensidade de devoção, de adoração que tem nesse salmo, poderia vir, e claramente seria de Davi. E quando você compara com o Salmo 63, escrito por Davi, você é levado a acreditar que fala assim, não, Davi tem parte desse salmo aqui. Porque a intensidade de devoção, de adoração, de confiança no Senhor, que vem mostrar para mim e para você que Deus, Ele é poderoso. Então esse salmo aqui, então assim, por que indica também, a gente pode levar que foi Davi. Davi, um certo tempo, ele estava no deserto, fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo. E Davi ali, ele clamava ao Senhor, o coração dele ficava triste, porque ele estava longe de Jerusalém. Mas a tristeza de Davi, pastora, não era porque ele estava longe da casa dele, é porque ele estava longe do templo do Senhor, que ele estava longe do lugar de adoração, porque o coração dele desejava adorar. E aqui, quando você lê esse salmo, e você vai meditando, e você vê claramente que aqui quem estava falando, quem estava cantando esse salmo aqui, declarando esse salmo aqui, era alguém que estava longe de Jerusalém, estava ansioso a estar na casa do Senhor, só que ele não podia estar, porque o povo, eles sempre voltavam para Jerusalém para festejar as 3 festas, era algo que eles tinham assim, eles poderiam perder tudo, menos essas 3 festas em Jerusalém, que era da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos. Era algo assim intenso. Se eles não fossem, eles ficariam assim, era algo que faltava na vida deles, porque você indo a essas festas a Jerusalém para adorar o Senhor, demonstrava que você confiava no Senhor e que você tinha compromisso com Deus. Veja que o salmista, ele chama a atenção para a nossa vida aqui, que o que nos permeia na palavra do Senhor, para que a gente ande no caminho do Senhor e que a gente seja agraciado por Deus, é quando nós temos fé e confiança no Senhor e compromisso. Na vida do cristão não pode faltar confiança, fé e compromisso. Então, o salmista aqui, ele zelava por tudo isso. Então nós aprendemos com o salmista, nesse salmo, o quanto é importante estar na presença de Deus. Esse é o ponto-chave. O que você está fazendo aqui hoje? Você não veio aqui apenas passar um tempo, que hoje está um pouquinho mais quente, mas os outros domingos você poderia estar o quê? Dormindo. Terça-feira estava tão frio, a igreja estava bonita, os irmãos iam orar. Sede da presença de Deus. Tenha isso certo sempre em sua mente. Eu estou indo para a casa de Deus. Olha só, 1 Crônicas 29:15 diz assim, ó: diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados,
os nossos dias na terra são como uma esperança. A pastora, acho que até leu esse verso hoje, não lembro. 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. 1 Pedro ainda 2:11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro está dizendo aqui que nós somos peregrinos, e esse salmo que nós lemos é um salmo de peregrinação. Agora o interessante aqui, que tem 3 pontos aqui, 3 maneiras de você andar: como errante, como peregrino e como estrangeiro. Por isso que Pedro insiste em falar que nós somos peregrinos. Por quê? Porque o errante é alguém que não tem lar. Não tem lar. Ele não sabe para onde ele vai. O estrangeiro é alguém que está longe do seu lar. Agora o peregrino é aquele que está indo para o seu lar. E nós sabemos que nós somos peregrinos nessa terra, porque o nosso lar não é aqui, e nós estamos indo para o nosso lar. Amém? Então, da mesma forma, todos aqueles que são verdadeiramente peregrinos, nós podemos fazer 3 declarações, e é esses 3 pontos que eu quero trazer para vocês na mensagem, em 30 minutos que nós temos. Primeiro, meu prazer está no Senhor. O seu prazer tem que estar no Senhor. No verso 1 diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Veja o salmista, como o coração dele estava, ele diz, né, eu estou a minha alma a ponto de desfalecer, porque o desejo dele de estar na casa de Deus. Há um desejo muito claro aqui para o salmista, o desejo de se afastar. Por isso que eu falei desse mundo que é agitado, que nos leva quase à loucura. Então o salmista está dizendo aqui: o meu desejo é estar afastado da agitação desse mundo e do pecado, porque eu quero estar na casa de Deus. Eu quero estar na casa de Deus. Eu quero ir ao lugar da morada de Deus. Esse espaço aqui não é simplesmente um lugar com 4 paredes. Quando nós viemos aqui ver esse espaço, se você chegasse e olhasse, não é nada. Mas quando aqueles que confiam no Senhor entram, se estabelece a igreja do Senhor, lugar consagrado a Deus. Então aqui se faz a morada de Deus. Deus está presente. Deus está contemplando a minha vida e a sua vida. E Deus, Ele não está olhando se eu vim com um terno novo, com um sapato novo, se eu mudei meu óculos. Não. Ele vem e olha para o meu coração, para ver e sentir como eu cheguei na casa dele, com a minha disposição para adorá-lo. Então nós podemos encontrar Deus, nós, em qualquer lugar.
Você tem liberdade de buscar, adorar, de ler, de orar, de cantar, em qualquer lugar que você esteja. E outra coisa interessante que o Gustavo disse aqui, as pessoas podem te tirar tudo, pode até arrancar a sua língua, para que você não fale mais, mas a adoração da tua alma eles não podem tirar. Isso ninguém tira. Então, quando eu estava lendo esse salmo aqui, eu falei: Senhor, esse salmista estava desesperado, pastor Wagner, mas não era desesperado para as coisas desse mundo que a gente fica agitado todo dia e parece que se uma coisinha saiu fora, a gente já fica, a pessoa que está do nosso lado até, né, paga o pato ali porque você está desesperado. Não. O salmista, ele não se conformava pelo fato de ele não conseguir estar na casa de Deus. E hoje nós temos a oportunidade de estar todos os dias na casa de Deus, e nós não valorizamos isso. A igreja está aqui, pastor, eu estou sendo sincero com vocês, viu? Pastor, tem 2 irmãos, a gente decidiu orar 3 horas da manhã na igreja. Eu venho aqui, abro a porta, oro junto com vocês. Desejo de estar na casa de Deus. É o ambiente que nós desejamos estar. Por isso que a palavra nos diz que o Senhor quer que a gente congregue. Que muitas vezes o que nós temos aqui, nós não temos sozinho. Se você decidir agora falar assim: não, a partir de hoje, me falaram que eu sou igreja, então eu não vou mais, eu vou ficar em casa, eu que faço o meu culto, eu que faço a minha ceia, eu que faço. Você não vai para lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. E vai chegar um momento que você vai estar fraco na fé. Porque juntos aqui, nós oramos um pelos outros. Nós temos comunhão um com os outros. Nós adoramos ao Senhor juntos. Veja que o povo de Israel, eles peregrinavam, eles saíam de onde eles estavam e caminhavam dias e dias para chegar ao templo do Senhor. E isso era muito importante. E não tinha carro, não tinha Uber, não tinha avião, muito menos restaurantes, pousadas, tendas, terra batida. Mas iam com o coração cheio de amor, desejo de adorar o Senhor. Que o Espírito Santo desperte em você o desejo de buscar ao Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. No verso 2 ao verso 4 ele diz: a minha alma anela, olha só que lindo, e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria. O salmista nos ensina, exaltando, né, do profundo do seu coração, como é precioso estar na casa de Deus. Vocês já entenderam como nós somos privilegiados de estarmos aqui, de podermos estar aqui na casa de Deus? Privilégio que muitos não têm, e nós temos. Tanto é que no verso 10 do salmo que nós lemos: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Vejam que como é terrível o desejo da carne. Veja como é terrível o desejo da carne. Ela faz a pessoa, ela tira a pessoa desse ambiente e leva a pessoa a um ambiente de podridão, e a pessoa ela é amarrada ali e ela não consegue sair daquele lugar. Mas muitas vezes a alma dela está gritando: saia daqui. Mas ela não consegue.
Aleluia. Que você viva e a sua alma fique que nem a alma do salmista. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor, pelo desejo de estar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui para receber algo do Senhor ou para o Senhor fazer um culto, é nós que fazemos o culto para Deus. Quem tem que achar alguma coisa, se for bom o culto ou não, é Deus, não somos nós, porque é para Ele, tudo é para Ele. Então nós temos o privilégio de estarmos todos os dias na casa de Deus, e muitas vezes não damos esse devido valor. Aí no versículo 4 ele vai dizer assim, ó: como são felizes os que habitam em tua casa. Vocês estão entendendo que o salmista está falando de você? Vocês estão entendendo que o salmista está falando de nós? Como vocês são felizes por habitar na casa de Deus. Louvam-te sem cessar. Louva o Senhor sem cessar. Então, vejam que bênção, vocês são pessoas, ele está dizendo, vocês são pessoas abençoadas por ter esse privilégio de estar na casa de Deus. É aquilo que eu sempre falo, muitas vezes eu ando na rua e eu vejo uma pessoa e falo, Senhor, como eu sou grato a Ti, porque eu poderia estar no lugar dessa pessoa, dormindo na rua, bêbado na rua, roubando. Poderia ser um de nós aqui, gente. Somos todos iguais, poderia ser um de nós. Mas olha como você é abençoado. Olha como você é abençoada. Então o salmista está dizendo, vocês são abençoados e felizes, porque vocês podem ter um relacionamento contínuo com Deus. Todo dia. Sempre. Alguém te trouxe arrastado para cá? Alguém te amarrou e puxou você para vir para cá? Sabe o que é isso? É o desejo da alma. O nosso corpo não queria estar aqui, mas a nossa alma, ela tem o desejo de estar na presença de Deus. Aleluia. Assim como o Salmo 42, verso 1 e 2, o salmista diz, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Aleluia. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Veja que a vida de Davi, por todos os erros que ele teve, mas era uma vida intensa de entrega ao Senhor. Porque quando ele pecava, parecia que ele estava sendo, depois quando ele reconhecia, parecia que ele estava sendo dilacerado. E ele sempre dizia, Senhor, tira tudo de mim, o trono, a posição, o status, tira tudo, mas não tira de mim a sua presença. E muitas vezes nós não damos valor pela presença de Deus na nossa vida. Falei 3 pontos, outro ponto aqui, a minha força está no Senhor. Você pode declarar isso? A minha força está. Isso não quer dizer, não é uma palavra positiva não, tá? Isso é certo na sua vida. A minha força, a sua força está no Senhor. E ele vai dizer aqui no verso 5 a 8, ele vai dizer, como são felizes os que em ti encontram
sua força e os que são peregrinos de coração. E no verso 6 ele diz assim, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem de cisternas. Aí ele segue, prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. O salmista ele lembra aqui que a nossa força realmente está no Senhor. E quando ele fala aqui, ele cita esse vale de Baca. Sempre os peregrinos que não estavam para Jerusalém, eles passavam por esse vale de Baca, que significa também o vale das lágrimas. E ali tinha uma árvore de bálsamo, por isso que é chamado Vale das Lágrimas. Tinha uma árvore de bálsamo que escorria uma seiva dela bem lentamente assim, e parecia uma lágrima. Agora, o que o salmista está querendo dizer aqui? Que o Vale de Baca representa um lugar difícil. Lugar difícil. Um lugar, pastor Wagner, de provações. Nós que somos peregrinos nessa terra, talvez você tenha passado, talvez você esteja passando, ou talvez você vai passar. É certo que aqueles que são peregrinos, uma hora passarão por um momento difícil. Eu não sei qual o momento difícil que você passou, ou que você talvez esteja passando. Mas esse momento é tão interessante, porque, veja bem, os peregrinos passam pelo vale, mas não permanecem no vale, porque caminham de força em força. Veja como inicia o versículo: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Aí ele vai citar o vale de Baca. Aí prosseguem o caminho, passam pelo vale de força em força. Aleluia. Não é tempo de desistir. Não é tempo de parar. É tempo de confiar. É tempo de ter fé. E é tempo de estar na casa de Deus. Esse é o tempo. Se você quer solução para todas as suas dificuldades, se você quer a luz no túnel, é estar na casa de Deus. É na casa de Deus que o Senhor te dá uma palavra que vai colocar você novamente no caminho que você deve seguir. É na casa de Deus onde você recebe uma palavra de apoio, um abraço de um irmão, de uma irmã, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, mais uma vez, você pode passar pelo vale, mas você não vai permanecer no vale, porque com você está o braço do Senhor, está aquele que te coloca de pé, está aquele que ouve a sua oração, com você está aquele que vê a sua aflição. E aí você pode dizer, como Paulo dizia aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Nunca esqueça de que nos momentos difíceis,
o Senhor sempre tem uma palavra para você. Tudo posso naquele que me fortalece. O mundo não pode, mas esse Deus que habita no templo, aleluia, esse Deus que anseia pela presença daqueles que confiam nele, aleluia, só Ele pode nos colocar de pé, aleluia. Que nessa manhã você se sinta aí, ó, do seu lado, o Espírito Santo apertando a sua mão, te abraçando e falando para você: olha, não é com a sua força, porque com a sua força você não vai, mas deixa eu andar contigo, deixa eu caminhar com você, deixa eu fazer por você. O desejo de Deus, do Espírito Santo, é que você não carregue um fardo pesado, mas que você entregue a Ele. Declara para o Senhor, você tem um Deus que te escuta. Olha aqui no versículo 8, no verso 8 que ele diz: ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Ele ouve, Ele atende, Ele faz, Ele resgata. E quando não tem mais jeito, quando você pensa que é o fim, Ele abre o mar para você passar. Ele abre. Ele abre. Esse é o nosso Deus. Vocês estão entendendo? Porque a nossa alma, ela tem que desejar, ela tem que querer estar na presença de Deus. Esse é um salmo de paz, e eu quero que você sinta essa paz. E você pode declarar: ninguém vai tirar essa paz que Deus tem me dado. Talvez amanhã seja um dia difícil, mas a paz que Deus vai dar para você, você vai falar: como eu consegui passar esse dia e estou em paz? Porque você não ficou no vale, Deus estava com você no vale. Aleluia, aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Isaías 40, a partir do versículo 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado. Oh, meu Deus. Se sinta fortalecido. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Oh, meu Deus, como é que a gente não vai adorar esse Deus? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, porque Deus faz por nós. Deus faz por nós. Aleluia. E para que a gente possa encerrar aqui, último ponto: a minha confiança está no Senhor.
Sempre declare isso em todo momento da sua vida: a minha confiança está no Senhor. No verso 9 ele diz: olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Você se sente ungido por Deus? Isso é uma coisa que o mundo não é, viu? Não tem. A unção de Deus. Por isso que a gente sempre fala, declaro sobre a vida de vocês, que nunca falte o óleo da unção sobre a vida de vocês. Que vocês possam estar plantados na casa do Senhor. E veja que o salmista antes, ele suplica, né? Ouve a minha oração. Para assim, um reconhecimento, é muito importante reconhecer quem é Deus nas nossas vidas. Quando nós caminhamos pela fé, colocamos o Senhor e a sua vontade em primeiro lugar. E mantemos as nossas prioridades em ordem. Quando nós caminhamos pela fé, colocamos o Senhor e a sua vontade em primeiro lugar. Niara falou aqui. Ela falou algo muito importante que eu pesquei. O que mudou a vida dela foi colocar Deus em primeiro lugar. Prioridades. Sempre. Em tudo, tá? Deus em primeiro lugar. Aleluia. Eu notei até um negócio interessante, ó. Deus não nos promete dar tudo que achamos ser bom. Deus não promete isso. Mas não reterá o que for necessariamente bom. Deus sabe exatamente o que nós precisamos, e Ele nos dará os meios para andarmos em seus caminhos, mas a responsabilidade de andar, de caminhar é nossa. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Ele já fez a dele. Em tudo. Ele já fez a... Sempre quando você entrar em algo, tenha certeza que a parte de Deus já está feita. Só falta fazer a sua. E aí na oração, na leitura, Ele vai mostrando o que você deve fazer. Mas não esqueça, Deus sempre dá o que nós precisamos. Amém? Quando nós obedecemos a Ele, Ele não reterá nada que nos ajuda a servi-lo. O desejo de Deus é que a gente aprenda a servir, que a gente aprenda a adorá-lo. Então a sua confiança está em Deus, a sua força vem de Deus, a sua sabedoria vem de Deus. Aleluia. Santo Deus Todo-Poderoso. E eu quero concluir essa palavra. Nós temos uma escolha. Porque o Senhor, Ele não quer que a gente seja uma marionete na mão dEle. Então, por isso que Ele nos dá o privilégio de escolher. Então nós temos uma escolha: ou nós andamos com Deus, e para experimentar a sua graça e viver os seus milagres, ou continuamos a viver na força do nosso braço, e ficar tropeçando dia e dia, e carregando o peso do arrependimento. Você tem uma escolha nessa manhã: confiar no Senhor, entregar a Ele as suas dificuldades, ou continuar lutando todos os dias com a sua força e carregando esse peso que você não precisaria carregar. Aleluia. E aí eu encerro com o verso 10, e que nós possamos aprender que o melhor lugar de estar é na casa de Deus.
Eu encerro com o verso 10, quando o salmista diz: melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O mundo não tem lugar para vocês. Esquece, já foi. O tempo que a gente teve que andar no mundo, nós já andamos. Aquilo que a gente tinha que fazer, já fizemos. Mas nós somos resgatados pelo poder do sangue de Jesus. E agora nós andamos em novidade de vida. Nós andamos em novidade de vida. E o Senhor deseja que você esteja na casa dele todos os dias, para adorar e para receber aquilo que ele tem para você. Amém? Glória, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Aleluia. Desde quando me levanto, adora o Senhor. até eu me Você pode ficar em pé na presença de Deus. eu cantarei